caros alunos. Em alguns vídeos sobre ética, eu ressaltava um fenômeno que tem se tornado muito frequente no mundo atual, que eu denominei como anomia social, nomos, lei, a negação. Então, anomia se traduziu por uma completa inversão de valores. Por quê? Porque errado virou certo, o que é certo virou errado ou impraticável, né? Tipo aquela famosa expressão, deixa de ser bobo, todo mundo faz isso, por que você está sendo bobo, etc. Ou seja, a palavra anomia seria então essa ausência de normas, seria inclusive a mais adequada nesse caso. Mas eu também ressaltava que algo não deixa de ser errado porque todo mundo faz, e algo não passa a ser certo porque ninguém faz, né? Então, o que é certo, o que é errado, principalmente quando se fala de ética. Não precisamos nem trazer aqui exemplos do nosso dia a dia, porque a gente está repleto deles aí no nosso dia a dia. Mas por que eu trouxe novamente esse conceito à tona? Por que eu entrei novamente nessa reflexão? Olha, nesses dias eu tive contato com um conceito usado na área da psicologia, que seria uma espécie de patologia expressa pelo vocábulo normose. Esse termo ele foi cunhado por um brasileiro e dois franceses, né? O brasileiro Roberto Crema e os franceses Jean-Yves Leloup e Pierre Weil, para classificar um conjunto de conceitos, normas e hábitos sociais considerados normais, mas que podem, de alguma forma, levar a patologias como a depressão, a perda da vontade de viver. Seria como quando o indivíduo tenta se adequar às convenções, passando por cima de seus desejos, das suas convicções e se tornando uma pessoa infeliz, né, com um estilo de vida que vai seguir a escolha não dele, né, mas uma escolha que às vezes nem sempre é consciente, mas está sempre pautada muito mais pelo medo de julgamentos do que pela sua vontade real. É o caso, por exemplo, de alguém que escolhe uma determinada profissão, mas não pela vocação, né, mas como uma garantia de estabilidade financeira ou por uma pressão da família e se deixa de levar em consideração as atividades que poderiam lhe trazer satisfação, uma vida mais plena, mais feliz. Então, nesse caso, aparentemente, os papéis se invertem. Por quê? Porque uma pessoa autenticamente saudável é exatamente aquela que seria desajustada, porque essa desajustada, entre aspas, é ela que sofre indignação consciente, angústia responsável, o inconformismo justo. Crema afirma ainda que cada um de nós tem talentos diversos, mas o normótico tende sempre a deixar de lado seus dons, a enterrar seus talentos, sem escutar a própria vocação, simplesmente para ser aceito ou ser considerado por uma determinada classe social, pela família, ou até poderíamos dizer hoje em dia, né, pelos seguidores das redes sociais, aquela pessoa que quer sempre parecer bem na fita, né, ela sempre posta aquilo que o pessoal quer escutar, né? Então por isso quem vai resistindo é sempre considerado desajustado, porque não obedece ao estado normal das coisas. Mas se a gente pensar só nesse caso, a gente poderia pensar que o indivíduo estaria prejudicando só ele mesmo, né? Só que a reflexão sobre a normose também tem um âmbito ético. A normose, ela surge exatamente quando o contexto social em que a gente vive e convive encontra-se dominantemente mórbido, com o predomínio da violência, da injustiça, da falta de cuidado e da ética. Então, principalmente quando, por exemplo, a corrupção passa a ser a moeda corrente. Então, dando um exemplo simples, né? Quando a gente sai à rua e a gente passa a não se incomodar com as pessoas que passam fome, que mendigam, né, que passam frio, ou quando a gente tenta justificar, falar, não, esse povo que está aí é porque não é preguiçoso, ou é criminoso, ou drogado, né, então a gente não faz nada para mudar essa situação. Ou quando a gente vê decisões políticas desastrosas e a gente não fica indignado, né, a ponto de tomar partido, e a gente fica numa atitude de inércia, ou uma atitude também, né, de devotamento idólatra a qualquer político que seja, né, estou colocando nenhum nem outro. Então, quando a gente aceita, por exemplo, também atitudes de corrupção bem próximas de nós, né, mesmo que a gente critique as corrupções dos políticos, a gente aceita certos tipos de corrupções do dia a dia, né? Até mesmo nessa pandemia, eu vejo uma atitude de normose, aquelas pessoas que ficam assim, tem tanta gente morrendo, e daí todo mundo vai morrer algum dia mesmo, né? Então, isso é uma atitude de normose, a gente não considerar a vida humana. Uma vida humana é importante. No livro Normose, a patologia da normalidade, Roberto Crema e sua equipe lembram que a normose ela se torna epidêmica em períodos históricos de grandes transições culturais. Então, por exemplo, quando a gente considerava normal alguma coisa, depois ela passa a ser absurda, né? Ou até desumana.
por exemplo, no período no início do período romano, quando você tinha ali a perseguição dos cristãos, ou no início da Idade Moderna, né, quando a gente teve ali a Inquisição, depois teve o fim da Inquisição, né, que foi considerada também cruel, né, e também no século XIX, com a perda da sustentação moral da escravidão. E segundo eles, é o que está havendo hoje, né, com a crise dos nossos sistemas de produção, do trabalho, dos valores. Então, o novo modelo, segundo eles, é ainda embrionário, ou seja, está só no início, né? E os visionários dessa possibilidade de sociedade não normótica ainda são a minoria, ou seja, por isso que as pessoas acham tudo normal, né? Enquanto a maioria de nós se adapta a esse ambiente social doente, quem resiste à normose acaba sendo considerado um desajustado, porque ele não obedece ao estado normal das coisas, né? Então lembra um pouco a música do Raul Seixas, né, que dizia assim: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco, total. Aí mais adiante ele fala assim, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Ou seja, a reflexão sobre a normose acaba fazendo a gente se questionar sobre essa tal normalidade das coisas que acontecem no mundo, né? E essa reflexão pode direcionar o indivíduo a ter, além de ter, né, maior autonomia das suas escolhas, ao invés de ficar presos às escolhas que as outras pessoas fazem dele, né, também a ser mais solidário com os outros. Os autores eles sugerem, por exemplo, um novo modelo educacional onde a escola seria um lugar onde as crianças vão descobrindo ali aos poucos suas verdadeiras habilidades, suas vocações, em vez de tentar padronizar os alunos todos a serem normais, né? Lembra um pouco uma visão platônica de escola. Lembra-se como eu falava sobre quando Platão fala que o ser humano é composto de várias almas, algumas mais preponderantes que outras, e o caráter seria formado pela preponderância de determinada alma, e aquele indivíduo com aquela preponderância de alma assumiria um papel na sociedade? Também é preciso a gente deixar de lado aquela concepção que tende sempre a nivelar a nossa vida por baixo, né? Colocando toda a dificuldade como mérito. Isso tem acontecido demais, né? O que eu quero dizer com isso? Não existe mérito nas dificuldades enfrentadas, mas apenas no esforço individual. Ou seja, a pessoa tem mania de romantizar, né? A mídia faz um romance, né, em cima do morador de rua que chegou ao banco da universidade, né? Isso aí seria uma normose, porque acaba considerando todas as pessoas que passam fome, moradores de rua, como pessoas que não possuem qualquer mérito, pois quem consegue, né, quem quer consegue, não é isso que eles falam? Então as coisas, a gente começa a considerar normal. Ah não, quem quiser superar a situação supera por si mesmo, não precisa de ajuda de ninguém, né? E as dificuldades elas são romantizadas da mesma maneira que a pobreza durante muito tempo foi romantizada na Idade Média, quando a sociedade funcionava nos modelos de castas, né? Ou seja, você é pobre, é a vontade de Deus, você tem que aceitar a sua condição, não é isso? Você tinha uma romantização da pobreza naquele momento, né? Agora também a gente tem a romantização da desigualdade social e tal. Mas é importante a gente compreender que a cura da normose, ela não vai ser resultado de uma ou de outra iniciativa isolada. Mesmo porque o cara que vai se opor a isso vai ser considerado um louco, né? Um demente, né? Então a gente precisa de gente suficiente disposta a questionar tudo o que a gente acha que é normal. E a meu ver, é urgente essa compreensão, né? A compreensão desse fenômeno, para a gente superar a situação de nossa sociedade atual, que está cada vez mais mergulhada na intolerância, no egoísmo, na violência, em suma, em tudo aquilo que torna a gente cada vez menos humanos. Infelizmente, né, vocês já repararam como que a violência ela está hoje sempre sendo normatizada, né? As pessoas acham normal, natural você ser violento com qualquer um que seja. Então, infelizmente é isso, né? E sempre acham um subterfúgio para a violência, né? Sempre acham um subterfúgio para a corrupção, sempre acham um subterfúgio para a não solidariedade. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Era só uma pincelada aqui sobre essa obra que eu acho muito interessante, eu aconselho a leitura. Se alguém tiver algum comentário a fazer a respeito da obra, né, ou acrescentar alguma coisa, né, porque aqui é muito rápido, eu agradeço.